Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Pai, para aprender da Tua Santa Palavra. Agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos Te adorar. E colocamos também diante do Senhor, ó Pai, esses pedidos foram mencionados para essas pessoas que estão enfermas. E o Senhor possa estar restaurando a saúde delas conforme a Tua graça, para a glória do Teu santo nome, Pai. Pedimos todas essas bênçãos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos estudar ainda sobre os personagens ao redor da cruz. Daremos início hoje ao estudo sobre Nicodemos. O último personagem que estudamos foi José de Arimateia e hoje vamos dar início a Nicodemos. É um texto bastante conhecido, aquele encontro de Jesus com Nicodemos, e vamos observar aqui alguns detalhes desse encontro e da história em si de Nicodemos. Em João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, vai falar sobre Nicodemos. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Então aqui nós observamos aquele encontro, de Nicodemos ali com Jesus. Ele foi encontrar Jesus, ele foi até lá e recebeu uma mensagem que ele não esperava. Ele foi atrás de, vamos dizer assim, receber coisas terrenas, mas Deus, na pessoa de Cristo, comunicou a ele verdades espirituais que ele precisava ouvir. Tem uma interpretação bem interessante desse capítulo, desse encontro de Jesus com Nicodemos, do Meno Kalish, pastor Meno Kalish. Ele é judeu, se converteu ao Senhor Jesus Cristo, é pastor lá em Jerusalém. Ele deu uma interpretação bem interessante desse encontro, do motivo, Por que Nicodemos foi se encontrar com Jesus? Qual era o motivo? Qual a intenção dele? Ele não foi atrás de salvação, segundo o que o pastor Meno Kalish defende, Ele não foi atrás de salvação. Ele foi querendo saber desse poder de Jesus, porque ele queria esse mesmo poder. Ele queria realizar esses milagres, todos esses sinais que Jesus fazia. Por que ele não foi atrás de salvação? Porque ele já se achava salvo. Ele era um dos principais dos judeus. Ele era membro do Sinédrio, assim como José de Arimateia. Era uma das pessoas mais importantes lá da época. Então, ele não foi atrás de salvação.
Você observa que quando ele encontrou Jesus, ele disse o quê? Rabi, sabemos que és mestre. Ele disse, sabemos que és Senhor e Salvador. Sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. E aí ele explica por que Nicodemos estava entendendo que Jesus vinha da parte de Deus. Nicodemos não estava considerando Jesus como um blasfemo, como um herege, como alguns outros consideravam. Considerava que Jesus realmente era um homem de Deus. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. E ele explica, por que eu estou chegando a essa conclusão? Que o Senhor vem da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos tinha a plena convicção de que Jesus vinha da parte de Deus. Não como alguns que disseram que Jesus realizava aqueles milagres pelo poder de Beelzebul. Lembram de outro episódio que eles falaram isso? Como se Jesus estivesse sendo influenciado pelo espírito maligno do diabo para realizar aqueles sinais, aqueles milagres. Nicodemos diferente. Ele, não, eu sei que ele não veio da parte do diabo, não. Ele veio da parte de Deus. Porque o que Jesus está realizando, esses sinais que ele está fazendo, são maravilhosos. E só uma pessoa de Deus pode fazer isso. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então é como se Nicodemos quisesse dizer assim, entre aspas, né? Estou tentando usar outras palavras assim para tentar ficar mais claro. Muito bem, Jesus, parabéns. Eu sei que o Senhor está muito perto de Deus. Eu também quero esse poder. Eu quero também realizar essas coisas, fazer estes sinais que tu fazes. Porque eu me considero uma pessoa que estou andando com Deus. Isso Nicodemos, certo? Na mente de Nicodemos é como se estivesse tentando passar essa ideia para Jesus, né? Eu ando com Deus, eu estou próximo de Deus, então eu também quero esses sinais, eu quero realizar isso. O que é? Qual o segredo para realizar esses sinais? Só que Jesus foi e cortou o barato dele, né? Na verdade, Nicodemos, você não está precisando saber como realizar esses sinais, até porque você nunca vai poder realizar esses sinais. Nunca vai. Somente o Senhor Jesus Cristo podia realizar aqueles sinais. E a quem ele quisesse, né? Lógico. Se Deus quisesse dar o poder para qualquer pessoa realizar isso aqui, poderia. Mas esse não era o intuito, né? Então Jesus pegou e respondeu para Nicodemos: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus comunica para Nicodemos o que realmente Nicodemos estava precisando. Nicodemos estava precisando era de salvação. Não era de poder para realizar sinais. Ele não era nem salvo. Como que ele queria esse poder? Ele não estava nem perto de Deus, ele estava distante de Deus. Porque existe algo que nos separa de Deus, né? O que nos separa de Deus? Pecado. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, né? Lá Isaías 59, versículo 2, se não me falha a memória. Vamos lá para a gente refrescar essa referência. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Então os nossos pecados é que nos separam de Deus. A gente criou essa barreira, né? Então Nicodemos, na verdade, estava separado de Deus por causa dos pecados. Porque ele ainda não era convertido, ele não tinha sido lavado pelo sangue do Cordeiro. Então ele não estava precisando aprender a realizar esses sinais. Ele estava precisando, na verdade, era de salvação. Era isso que Nicodemos estava precisando. E Jesus, como ele veio realizar essa obra de salvação, ele vai direto ao ponto. Olha, você tem que nascer de novo, porque senão você não pode ver o reino de Deus. Certo? Você não pode ver o reino de Deus. Você tem que nascer de novo. E Nicodemos não entendeu nada. Versículo 4 deixa isso claro. Como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Primeiro sinal que Nicodemos não tinha o Espírito Santo de Deus ainda. Porque ele não estava discernindo as coisas de Deus de maneira espiritual. Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus, né, se discernem espiritualmente. Nicodemos não tinha o Espírito Santo ainda. Por isso que ele não entendeu nada. Nascer de novo, então eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Como? Entendeu nada, né? Entendeu nada. Jesus não estava falando do nascimento físico, mas do nascimento espiritual. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino, não pode entrar, né, no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Então existe diferença. O nascimento da carne é o nosso nascimento natural da nossa mãe, o nascimento físico. E o nascimento espiritual é o nascimento de Deus, que precisa se converter ao Senhor Jesus Cristo para receber esse novo nascimento, que é onde o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, né? Quem não nascer da água e do Espírito, com inicial maiúsculo, uma referência ao Espírito Santo. Então Nicodemos estava boiando, né? Sem entender essa questão. E aí Jesus diz: não te admiro de eu te dizer, importa eu vou nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Então aqui, irmãos, nós entendemos o quê? Que todos os seres humanos precisam nascer de novo. Todos, sem exceção alguma. Porque um alto membro ali do Sinédrio, que era um dos principais dos judeus, precisava nascer de novo. Se você for parar para analisar, Nicodemos era de qual nacionalidade? Ele era de Israel, não era? Então ele era um judeu, descendente dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Não é isso? Circuncidado ao 8º dia, participou da velha aliança que Deus fez com Abraão, né? No entendimento dos judeus, né, eles eram salvos pelo simples fato de fazer parte dessa linhagem. Eu sou descendente de Abraão, Isaac e Jacó, então eu vou para o céu, porque Deus fez aliança com Abraão. Pronto, né? Vou para o céu. Bom, estou salvo. Só pela linhagem, genealogia. E Jesus vem e derruba essa teoria, né? Não é pela linhagem. Não é simplesmente porque você tem o sangue judeu correndo nas veias que você vai para o céu. Não é por esse simples fato. Qualquer ser humano, de qualquer nacionalidade, de qualquer etnia, ele pode ir para o céu. Se ele nascer de novo. Qualquer um. Então o que Jesus vem comunicar para Nicodemos é isso: olha, você ainda não é salvo como você pensa que é. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa se converter a mim. No caso lá, Jesus falando com Nicodemos, né? Então Jesus estava dizendo que Nicodemos precisava se converter a ele, ao Senhor Jesus, para assim receber a salvação. Senão ele não receberia. Não poderia entrar no reino, não é? Não pode entrar no reino de Deus. E além de não poder entrar, o que é que diz o final? Versículo 3. Não pode nem ver o reino de Deus. Se você for ao pé da letra aí, você está entendendo o quê? Que Jesus está dizendo para Nicodemos: se você não nascer de novo, você nem vê o reino de Deus, você pode. Certo? Nem ver. Então você não pode ver, não pode entrar no reino. Ou seja, esse palavreado de Jesus está querendo dizer o quê? Você não é salvo. Você não pode ser salvo se não nascer de novo. E hoje, infelizmente, e não somente hoje, mas desde o passado, ensinava-se vários caminhos, né, várias formas de você entrar no céu, de você ser salvo. Mas a Bíblia não ensina outro caminho. A Bíblia só ensina um caminho. João 14,6 diz que Jesus é o caminho, o único caminho. Você só nasce de novo por meio de Cristo, por meio do sacrifício de Jesus. Então só existe esse caminho. E Jesus estava comunicando isso para Nicodemos. E Jesus vai e fala da obra dele. Versículo 8, né? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemo: como pode suceder isto? Aí Jesus chama a atenção dele, dá uma repreensão. Como é que pode? Você é mestre em Israel, você conhece as profecias do Antigo Testamento e não compreende isso? Aí ele vai explicar. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Como que eu vou nascer de novo? Lembra da pergunta de Nicodemos? Como pode suceder isto?
Versículo 9. Jesus está falando o quê? Esse isto está se referindo a quê? Ao novo nascimento que Jesus vem falando para Nicodemo, não é não? Ele diz, você tem que nascer de novo. Não, vou voltar para a barriga da minha mãe? Não, pai, você vai nascer do Espírito, é um nascimento espiritual. Como é que é esse nascimento espiritual? Estão entendendo o diálogo? Aí Jesus vem e diz, vou explicar como é o nascimento espiritual. Do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Como que eu vou nascer espiritualmente? Por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Estão entendendo agora? É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, como é que eu vou nascer de novo? Por meio do meu sacrifício. Jesus responde para ele, né? Por meio do sacrifício de Jesus é que você pode nascer de novo. Se não for por meio do sacrifício de Cristo, você não pode nascer de novo. Você não pode ver o reino de Deus, você não pode entrar no reino de Deus. Tá entendendo, irmãos, agora por que a gente fala tanto? Você tem que crer em Jesus para ir para o céu. Religião não salva, boas obras não salvam. Ah, eu tenho que fazer o que para ser salvo? Crer em Jesus, somente. Porque quem fez essa obra foi Jesus Cristo. Quem tornou a entrada no céu, no reino de Deus, possível, foi o sacrifício de Cristo. Está aqui Nicodemos perguntando, como é que isso pode acontecer? Como é que eu posso nascer de novo? Por meio do sacrifício de Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E ele explica, para que o Filho do Homem vai ser levantado? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, veja o reino de Deus e entre no reino de Deus. Essa comparação aqui que Jesus faz sobre a serpente, né? Moisés levantou a serpente, vocês lembram da história, não lembram? Quando o povo de Israel estava lá rebelado contra Deus, aí Deus mandou disciplina contra o povo por meio de serpentes abrasadoras, venenosas, que era para morder o povo e o povo morrer envenenado. Disciplina, porque o povo estava rebelde contra Deus. E aí o povo não aguentava mais, né? Que o povo estava morrendo. Então clamou a Moisés, para Moisés clamar a Deus por socorro, por salvação. E salvar o povo da morte física, que era o contexto lá. Certo? Então foi o que Deus disse para Moisés fazer? Levanta a serpente de bronze lá, né? Todo aquele que for mordido de cobra, se prostrar lá diante da serpente e olhar, né? Se prostrar não, olhar para a serpente, ele vai ser curado. Ele vai ser salvo da morte. Essa era a ideia lá. E aconteceu isso. Todos aqueles que olhavam para a serpente eram curados, salvos da morte. Naquele contexto era a salvação da morte física. Física. Porque era uma figura do que aconteceria com Jesus no futuro para salvar o povo da morte espiritual. Certo? Então é por isso que Jesus está dizendo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto lá para salvar o povo da morte física, assim importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz do Calvário para salvar o povo da morte espiritual. Entenderam? Por isso que é o único caminho, é Jesus. Porque foi o caminho que a Bíblia apontou. A Bíblia não aponta o caminho da religião. Qual é a religião verdadeira? Pessoas ficam nesse debate, né? Ah, foi a religião que Jesus deixou, né? Só se for para trás, né? A religião não sei o que foi a primeira que inventaram, não sei o que foi a religião, é verdadeira, a religião certa é essa. A Bíblia diz qual é a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Qual é? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e viver incontaminado do mundo. Essa é a religião pura. Essa religião salva? Sim ou não? Não é a religião que salva. Jesus está apontando um caminho. Você quer praticar a religião verdadeira? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e viver incontaminado do mundo. Qual é o versículo? Eu esqueço, mas eu acho já. Incontaminado. Eu sei que é em Tiago.
Tá aí, ó, Tiago 1:27. Eu gosto muito dessa Bíblia em Excel, que eu acho rapidinho. Ó, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Você observe que essa letrinha, por isso que a Bíblia diz assim, ó, quem tirar um i ou um tio da lei vai pagar o preço. Porque essa letrinha aqui, ó, i, faz toda a diferença. Porque não tá, aí está dizendo o quê? Que tem que ser uma coisa e a outra, as duas coisas juntas. Na matemática, a gente vai estudar a tabela verdade, a gente aprende isso bem claramente, né? O e é uma partícula de adição. Os dois têm que ser verdade para que o resultado seja verdade. Alguns não estão entendendo isso, né? É loucura de matemática, certo? Então, aí, esse e é uma partícula de adição. Se fosse um ou, poderia ser uma coisa ou a outra. Mas o texto está dizendo, você quer praticar a religião verdadeira? Você tem que visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e também fazer outra coisa. Não é só visitar os órfãos e as viúvas. Você tem que guardar-se incontaminado do mundo. Também. As duas coisas. Certo? Você tem que fazer para praticar a religião verdadeira. Tem uma placa de igreja aí? A religião pura e sem mágoa para com o nosso Deus e Pai é a igreja batista. É a igreja bíblica. É a Assembleia de Deus. É a congregação cristã. É a igreja dos mormons. É a católica. Tem dizendo? Não tem. Porque a igreja somos nós. A igreja é o povo convertido a Cristo. Essa é a igreja. Não existe uma placa, né? A igreja verdadeira. Não tem uma placa que Deus deixou para ter uma igreja verdadeira. Tem uma prática, um estilo de vida. Isso aqui é um estilo de vida, sabia disso? Você guardar-se incontaminado do mundo e você ajudar os necessitados. Prestar assistência, né, aos órfãos e às viúvas. E guardar-se incontaminado do mundo. Isso é religião. Se eu praticar isso aqui, eu vou para o céu? Sem Jesus, não. Certo? Por que eu estou dizendo que sem Jesus não vai? Eu que estou dizendo? Quando Jesus estava conversando com Nicodemos lá, como é que eu posso fazer, Senhor? Como pode suceder isto? Como é que eu vou nascer de novo, então? Desse nascimento da água e do Espírito que o Senhor está dizendo. Jesus falou da religião? Jesus falou do sacrifício dele na cruz. Lembra? Versículo 9, de Nicodemos pergunta para Jesus: como pode suceder? Como é que eu vou nascer de novo? Meu sacrifício. Versículo 14 e o versículo 15 responde, né? Você vai nascer de novo pelo sacrifício de Cristo, não pela religião que Tiago está dizendo. A religião lá é importante, você viver aquele estilo de vida, né? Incontaminado do mundo, prestando assistência às pessoas que têm realmente necessidade, né? Os órfãos e as viúvas, você sabe que realmente tem necessidade, você prestar assistência. Você está praticando a religião, mas isso não salva. Senão Jesus teria dito aqui: como é que eu vou nascer de novo, Senhor? Aí Jesus teria respondido: praticando a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Mas não está dizendo. Está dizendo, assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, se você crê no Senhor Jesus, você vai para o céu. Irmão, então qual a importância de praticar a religião? Se eu não vou ser salvo pela religião. Para que praticar aquela religião lá que Tiago está ensinando? Exatamente. Você testemunhar para a sociedade como um filho de Deus deve agir. Ele deve viver. É testemunho. Testemunho. E não um critério para a salvação. Um testemunho. Eu lhe pergunto, naquele episódio dos malfeitores na cruz, no dia da crucificação de Cristo, tinha dois, né? Um foi salvo, um foi para o céu e o outro não foi, não é assim? O que foi para o céu praticou a religião? Mas Jesus não disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso? Qual foi o critério? Fé. Né?
Foi isso aqui, ó. Crer nele, em Jesus, né, tem a vida eterna. O critério é esse aqui. O critério não é religião. Porque aquele ladrão na cruz não praticou religião nenhuma. A Bíblia diz que ele era um malfeitor, fazia coisas más. Não praticava nada de religião, né? Viver incontaminado do mundo. Isso não existia na vida daquele ladrão. Mas ele foi salvo. Porque ele se arrependeu de seus pecados e creu. A palavrinha mágica é essa aqui, ó. Crer. Crer. Crer significa o quê? Confiar. Confiar em Jesus para salvar a sua alma. Isso é o que dá salvação, que proporciona salvação. Você confiar em Cristo. Não é confiar que, mas eu sou bom, então eu vou fazer por onde merecer o céu. Você não consegue. Você não consegue. Quando nós pensamos assim, irmãos, eu vou fazer por onde para ser salvo. Porque se eu agradar a Deus, se eu fizer isso ou deixar de fazer aquilo e tal, Deus pode ser, se eu merecer, Deus vai me dar salvação. Você se acha melhor do que Jesus? Porque quem pensa assim é como se estivesse dizendo, eu posso fazer mais do que o que Jesus fez. O que Jesus fez não é suficiente para me salvar, mas eu posso fazer mais do que o que ele fez. E aí sim, Deus vai me aceitar. Irmãos, isso é ilusão. É a utopia, né? Isso não existe. Certo? Você pode até pensar isso, mas não existe. Você nunca vai chegar ao céu por si só, pelas suas obras, pelo que você faz ou deixa de fazer. Porque o que Jesus fez foi maior. Você foi levantado na cruz para morrer pelos pecados da humanidade? Não. Então você não pode proporcionar salvação para ninguém, nem para si mesmo. Só quem pode proporcionar salvação é Jesus Cristo. O que é que diz Romanos 5, versículo 1? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você precisa ser declarado justo diante de Deus para ir para o céu. Quem pode te declarar justo? Jesus. Só ele. Mais ninguém. Então ele lava e purifica todos os seus pecados. Aí quando você chegar diante de Deus, aí Jesus é o nosso advogado. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Aí ele vai dizer, Senhor, eu declaro esse homem, essa mulher justo, porque ele creu em mim. É assim que funciona. Jesus é quem vai ser o nosso advogado. Eu não posso chegar diante de Deus sozinho. Cadê seu advogado? Você vai para o juiz, lá para o julgamento, você vai só? Ou você leva o advogado? No ser humano, você não pode entrar no juiz lá, na presença do juiz, sozinho, sem um advogado. Imagine diante do juiz dos juízes, o rei dos reis, o senhor dos senhores, que é Deus, né? Então você tem que levar o advogado para te defender diante do juiz. Quem é o nosso advogado? Jesus. Ele é quem vai chegar lá, Senhor juiz, Deus, Criador dos céus e da terra, eu declaro esse homem justo porque ele creu em mim. Eu declaro essa mulher justa porque ela creu em mim. É assim que funciona. É difícil de entender, irmãos? Não, é difícil de aceitar. Por que é difícil de aceitar? Porque o ser humano ele é orgulhoso. E ele não quer depender de ninguém. Ele não quer depender de outro ser para ir para o céu. Eu depender de Jesus. Quem foi Jesus? Nunca nem vi ele. Só que você vai se dar mal se não confiar nele, né? Se você não se sujeitar a ele, não confiar nele, em Jesus, aí vai dar mal para você, vai dar ruim, porque você não vai entrar no céu. Quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra de Deus, né? E nós só comunicamos a palavra. Então precisa sim crer no Senhor Jesus Cristo para ter a vida eterna. Ele está dizendo isso, deixando isso bem claro, né? Todo que nele crê, tenha a vida eterna. Todo que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. E Nicodemos entendeu isso, né? Eu deixei bem claro, bem reforçada essa ideia para que vocês pudessem compreender o que Jesus realmente queria comunicar para Nicodemos. Tirar qualquer outra ilusão da vida de Nicodemos e deixar bem claro, só há esse caminho da fé. Se você crê, você vai para o céu.
Então esse poder que você está buscando aqui de realizar esses sinais, isso não importa. Não importa. O que você precisa, na verdade, não é desse poder para realizar sinais. Você precisa da salvação. Todo ser humano precisa da salvação. Um judeu precisava da salvação. Era Nicodemos. Do alto clero lá, né? Do Sinédrio, da alta corte, Suprema Corte de Israel. Precisava da salvação. E nós, gentios, será que não precisamos também? Será que nós não precisamos seguir esse caminho que Jesus ensinou para Nicodemos? Nós sim é que precisamos. Se eles lá, os judeus, que são da linhagem patriarcal, precisavam, imagine nós. Nós é que precisamos. Então abra os olhos, né? Abra os olhos para o que a Bíblia realmente comunica. Então, irmãos, espero que tenha ficado bem claro que esse estudo, né, é para mostrar esse caminho da salvação e para mostrar também que vocês sabem do restante da história, né? Não vamos ler toda a história, porque senão a gente precisaria ir até a hora do almoço, né? Mas vocês sabem que Nicodemos ele se converteu. No estudo passado nós fizemos sobre José de Arimateia, em João capítulo 19, nós observamos que Nicodemos se converteu. E ele ficou ali no anonimato por algum tempo, mas depois ele teve coragem de se revelar como um cristão. Capítulo 19 do Evangelho de João, versículo 39, diz: também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés, que era um perfume, né? Em torno de 35 quilos dessa composição aí, para perfumar, né? Embalsamar ali o corpo de Jesus. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então Nicodemos ficou, olha aí, ó, do capítulo 3, que ele teve encontro com Jesus, até o capítulo 19, ele esteve em oculto. Provavelmente ele se converteu ao Senhor Jesus lá, já no capítulo 3, quando ele teve aquela conversa, aquele encontro com Cristo. E ele ali sim se pronunciou agora, podemos dizer assim, né? Ele disse: eu sigo esse homem que vocês mataram. Estou indo aqui para embalsamar o corpo dele, para sepultar o corpo de Jesus, junto com José de Arimateia. Então, dois homens importantes lá na sociedade se posicionaram, né? Ficaram ocultos por um tempo, mas um dia criaram coragem. Faz como aquele ditado: antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Então não espere o dia de amanhã, ou sei lá para quando você se pronunciar como um cristão, como um crente em Jesus Cristo. Porque você não sabe como vai ser amanhã. Você não sabe se amanhã está vivo, você não sabe se vai estar vivo daqui a 10 anos. Então não tarde em tomar essa decisão, né? Nicodemos teve tempo. José de Arimateia teve tempo, mas outros não tiveram tempo. Aquele ladrão na cruz, teve tempo. O outro teve o mesmo tempo, mas não aproveitou a oportunidade. Então um foi para o céu, o outro foi para o inferno. Ali representa, irmãos, aqueles dois malfeitores têm uma grande representação da humanidade. Os dois tiveram a oportunidade, não tiveram? Os dois estavam ali do lado de Cristo. Os dois tiveram a mesma oportunidade. Um aproveitou e o outro não. E os destinos foram diferentes. Então não perca as oportunidades de crer no Senhor Jesus, porque o seu destino pode ser diferente de outro. E eu acredito piamente que nenhum ser humano em sã consciência quer ir para o inferno. Nenhum ser humano em sã consciência ele quer. E para você não ir para o inferno, Jesus é o caminho, porque a Bíblia ensina isso, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então Nicodemos teve coragem. E você, já teve essa coragem? Se não teve, quando que você vai ter essa coragem de entregar a vida a Cristo? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos pela Tua palavra, ó Pai, que nos ensina o caminho da verdade e deixa bem claro para nós, Senhor Deus, que o único caminho é o Senhor Jesus Cristo, que somente por meio dele é que nós podemos ter acesso à salvação e à vida eterna.
Pedimos, Senhor Deus, as bênçãos do Senhor sobre o restante desse dia, a tua proteção, o teu cuidado, Pai. Que à noite possamos retornar para juntos te adorar e aprender da tua santa palavra. Te agradecemos, Pai, por esse privilégio que o Senhor nos dá nesse mundo, de poder aprender do Senhor, de poder adorar o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Em meio a tantas dificuldades e lutas nessa vida, mas o Senhor tem nos abençoado com o conhecimento da tua santa palavra e com a salvação por meio da fé em Cristo. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.